reunindo os assuntos mais importantes do dia. E a gente continua falando de eleições porque a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro contestou a candidatura de 10 políticos do estado fluminense. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Coelzer, que vai trazer detalhes dessa informação, além de nos contar quais serão os próximos passos. Bem-vindo de volta, Matheus. Daniel, olha, a situação ela já começa difícil, né? Ontem a gente falou sobre a largada da corrida eleitoral e 10 nomes, como você muito bem falou, já estão impugnados pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Para quem nos acompanha aqui na programação, então eu vou trazendo os nomes e fazendo um prospecto ao que o Tribunal Regional Eleitoral trouxe, viu? A gente começa com os principais. O César Maia, que é vice na candidatura de Marcelo Freixo, ele que estaria como segundo lugar nessa candidatura ao governo aqui do Rio de Janeiro, ele teve o seu nome impugnado. Temos também o Washington Reis, do MDB, ele que vem a vice como governador a vice-governador Cláudio Castro, e também o Daniel Silveira, do PTB, ao Senado. Quando a gente fala do Washington Reis, que vem como vice do candidato Cláudio Castro, a gente ressalta que na última pesquisa o Cláudio Castro ele vinha liderando. O atual governador aqui do Rio de Janeiro estava em primeiro lugar e Marcelo Freixo e César Maia estariam bem na cola ali, com poucos pontos, cerca de 3 pontos percentuais seria essa diferença. Esses nomes aí também, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, estariam com problemas. Agora a gente também pode trazer o balanço dos candidatos à Câmara dos Deputados, que são os nomes e números mais expressivos. O Ademir Melo, do Podemos, o César Dória, do Solidariedade, o Dedinho, do PSD, Dica, da União, Garotinho, da União, o Garotinho que também já vinha tentando a candidatura como governador aqui do Rio de Janeiro, Sandro Matos, Solidariedade, e o Sargento Aquino, do Papa, do Solidariedade. Focando mais, Daniel, na questão dos vice-governadores, o candidato Maia e também o candidato Reis, ambos têm questões ligadas a crimes na questão administrativa e também na área criminal. O ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que inclusive a gente trouxe aqui na programação também a sua pré-candidatura a deputado federal, ele que foi e teve o último mandato como prefeito aqui do Rio de Janeiro, pelo crime contratual nas obras da Vila do Pan. Esse assunto que foi bastante discutido aqui no Rio de Janeiro, que ele teria que pagar uma indenização aí bem expressiva. E o ex-prefeito de Duque de Caxias, aí também por crimes contra a administração pública e o meio ambiente. Ele que teria que pagar uma multa de R$6 mil. Essa informação ela veio nas últimas semanas e esse envolvimento também teria com os irmãos que também são candidatos, a família aí que tem uma expressividade no cenário político. Ontem a gente também trouxe as informações a respeito dessa corrida eleitoral, onde os candidatos estiveram não só aqui na capital fluminense, mas também com foco nos municípios da região da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e também no município de Nova Iguaçu. São polos onde esses candidatos aí vinham buscando diversos votos. Agora, com esses números aí que a gente trouxe de 10 candidatos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a questão começa a ficar um pouco mais complicada, principalmente no âmbito do governo, que esses candidatos buscam voltar Cláudio Castro, como por exemplo a gente falava, e agora tem o Washington Reis com o seu nome impugnado, e também César Maia, com a questão ligada ao Marcelo Freixo, que estaria no segundo lugar. O que os especialistas da área política têm falado é que com esses 2 nomes impugnados, o que se poderia ter seria o avanço de Rodrigo Neves, que na pesquisa não estaria com uma expressividade de votos. Esses então são os nomes aí que foram trazidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e que são expressivos, 10 nomes aí já nesse momento de corrida eleitoral, Daniel. Pois é, vamos acompanhar os desdobramentos e também qual será a deliberação por parte da Justiça Eleitoral. Continuamos em contato com o Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, que volta na programação com muito mais notícias para você.